Fala, meus garotos, beleza? Bom, hoje o assunto é viagens ultramarinas, mas o que é que será que é isso, meu Deus? Bem, é simplesmente o fato das viagens das grandes navegações, tá? Começando pelo nosso país colonizador, que é foi a grande potência dessa colonização, foi o maior país das grandes navegações, desculpa, foi o maior país a conquistar nessa época, do século XV até o XVII, mais ou menos 18. O país que mais expandiu nas grandes navegações foi Portugal e Espanha. Tanto que a América do Sul e um pouco da América Central e a América Central é, falamos português e espanhol. Apenas Estados Unidos, Canadá e um outro país que fala inglês e francês. Mas por que eu estou falando aqui desses países especificamente, da América? Porque a América era o Eldorado. Era o cheio do ouro, dinheiro, riquezas, não importa. Mas lógico que tem a África e o Oriente também. Mas o Oriente já era conhecido. Bom, agora vamos sabendo o que vamos falar. Crise europeia, que foi essa crise que fez com que desse esse impulso para eles viajarem. Portugal, uma potência marítima, que eu já comecei falando. Constantinopla, professor Constantinopla, vocês vão entender. E Cristóvão Colombo. Beleza? Professor, por que você colocou Constantinopla e Cristóvão Colombo? Vocês vão entender. Bom, esse era o mapa no século XV. Olha lá. Mapa no século XV. Não conhecia essa área aqui, o povo. Não conhecia. O mundo para eles era só daqui para cá. África, Oriente, a Europa. Eles não conheciam. O mundo para eles aqui era plano, tá? Lembrando que, aqui no final, lembrando que isso é século XV, 1400. A ideia de Nicolau Copérnico e Galilei não foi aceita. Nós já conversamos sobre isso e para entendermos melhor esse assunto, nós temos que entender a Idade Média e o começo da Idade Moderna. Renascimento, a peste, o feudalismo, como tudo aconteceu. Os reis modernos, que foi aqui que começou a surgir os reis modernos. Bom, por que Portugal foi tão bom assim na água? Bom, Portugal ficava perto, Portugal é litoral, a península. Então, para ele sair para ocupar a África, que o litoral da África era muito simples, muito mais rápido do que os outros países, como por exemplo a Inglaterra, sair para ocupar. Então foi muito simples simples entre aspas para Portugal. Perceba que esse mapa aqui nós não tínhamos ainda o Brasil, nem os Estados Unidos, nem a América, na verdade, nenhuma parte da América. E Portugal tá ali no meio, né? Portugal tá aqui no cantinho. Só esperando a saída. Foi o primeiro. Entenderam, né? Para entender isso, nós temos que entender a crise europeia no século XIV, 1300, 1200, para chegar no século XV, que foi as grandes navegações. Vamos lá. E ficou um pouco pequeno aqui, mas acho que vocês espero que vejam que eu não corrigi isso aqui, me perdoem. Me perdoem. Eu não corrigi isso aqui, deixa eu ver se eu corrijo agora. Me perdoem, estou corrigindo agora, rapidinho. Pronto, fechou. Aqui nós podemos ver por que começou esse negócio todo. A peste negra, a falta de organização social, economia e política, que foi de grande importância, e a superlotação. E também uma grande falta de comércio. Professor, como assim? Bom, a peste negra dizimou a grande parte da Europa. E aí ficou a confusão social. Ninguém sabia para onde ia, ninguém sabia para onde ficava. A Europa ficou um caos. Literalmente um caos. E aí, então, eles começaram a se organizar socialmente. Lembrando que a peste negra aconteceu no século XIII e XIV. Tá? Começaram a se organizar socialmente. E aí, então, quando eles começam a se organizar socialmente, eles sentem uma crise na economia. As guerras acontecendo freneticamente. E aí começam a surgir os reis modernos na economia e política. Os reis começaram a mandar em tudo. E esse povo não estava acostumado com isso. E aí surge uma superlotação. Por quê? Lembra que eu falei que o feudalismo trouxe também benefícios? A agricultura começou a aumentar, foi um dos causadores da peste. Quando eles resolvem o problema da peste, a população aumenta drasticamente. E aí, então, a superlotação. Para onde vai esse povo?
Não tinha lugar para o povo. E aí a falta de comércio acontece. Bom, tem um historiador chamado Caio Prado Júnior que ele diz que o motivo de Portugal ter colonizado a América é a economia. Portugal não tinha dinheiro. Então Portugal precisava arranjar dinheiro. Portugal e Espanha. Arranjar dinheiro. E foi justamente imigrando para outros países. Entenderam? Bom, essa falta de comércio foi tão absurda para a Europa que eles começaram a saquear outros países, né? Bom, Portugal a potência. Novas fontes de renda, Portugal começou a arranjar. Como? Quando ele... só lembrando que com as grandes navegações, Portugal foi para a África e depois para as Índias. Por isso que o nosso nome, que são indígenas e não outra coisa, pode ser brasileiros, não sei, mas foi indígena, tá? Por quê? Porque eles estavam indo para a Índia. E aí virou indígenas. Bom, Portugal, além de tudo, ele foi para a África, colonizou toda a extensão litorânea da África, que Portugal era um grande império nessa época, né? E depois, logo em seguida, eles foram para a Índia, para as Índias. Só que teve um erro de caminho aí. Ele conseguiu chegar na Índia, sem dúvida, mas depois teve um erro de caminho que ele foi para onde a gente conhece o Brasil. Mas vamos chegar lá. Bom, e uma das missões de Portugal era cristianizar o povo. Eles achavam que o povo era herege, pagãos, e iriam ser colonizados ou cristianizados. Vamos lá, pegar o nome de Deus, latim. Amém. Só que aconteceu isso, mas teve também muitas guerras. E eles começaram a adotar o sistema de feitorias. Professor, e o que é feitorias? Bom, são um tipo de comércio que eles faziam com as colônias. É um comércio que está lá administrado por Portugal, mas na colônia. Como assim, professor? Você pega um local, deixa lá um português cuidando, depois volta para a colônia ou para Portugal, e esse colonizador só vai mandar as coisas para Portugal. Entendeu? Só vai mandando as coisas, é uma feitoria. Entenderam? Bom, professor, por que Constantinopla? Eu quero que vocês entendam que Constantinopla era muito importante para a Europa. Constantinopla é a divisão entre o Oriente e o Ocidente. Constantinopla cai em 1455, 53. E aí entra na Idade Moderna. E é logo depois, aqui quem assume é o Império Turco Otomano, e é logo depois que começa as grandes navegações. Professor, esse foi um dos motivos das grandes navegações? Possivelmente também. Por quê? Porque quando você perde um território desse, não era português, era do Império Bizantino, mas quando você perde um império desse para o Império Turco Otomano, você cria outra rivalidade. Então, os comércios foram fechados nessa área. E aí você entra com comércios para outras áreas, por outros lugares. No caso, rodeando a Europa. E vai para a África, depois para a Ásia. Um dos motivos principais do comércio da África e Ásia foi para especiarias. Temperos normais, que a gente pimenta, tanto faz. Que a gente precisa, né, para a comida. E era muito absurdo de caros. Bom, aí o grande Cristóvão Colombo, o cara que descobriu, entre aspas. Bom, vamos falar isso aqui rapidinho. Não foi descoberta a América. A América já tinha sido descoberta há muitos anos. Quem estudou pré-história, vocês estudaram pré-história, sabe que a América foi descoberta mais ou menos 12.000, 13.000 anos antes de Cristo, pelo Estreito de Bering. Tá? A América foi achada por Cristóvão Colombo. Foi achada e colonizada, explorada por Cristóvão Colombo, pelos portugueses e espanhóis. Os reis católicos, Dona Isabel e Dom Fernando de Castela, Aragão também, tornaram ele o almirante. Então ele saiu navegando, chegou primeiro na Salvador, atual Bahamas, e ele também descobriu as Caribes, né? Aqui tem tudo lá, Panamá, Antilhas, ali onde é a América Central hoje em dia. Professor, quem achou o Brasil? Nós sabemos que foi Pedro Álvares Cabral. Professor, aí ó, as primeiras viagens de Colombo. Vamos lá dar uma olhadinha.
Primeira viagem, azulzinho, ó. Ele saiu de Lisboa, passou pela Ilha da Madeira, chegou em Canárias, foi para as São Domingo, Cuba, Bahamas, aí voltou, Lisboa. Segunda viagem, ó o percurso que ele fez, ó. Tome. Mesma coisa, Cuba, já passou na Jamaica. Terceira viagem, ó, Jamaica, aqui, ó, México. Ó, já chegou perto do Brasil, América do Sul. Professor, e o que é que ele ganhava com isso? Ele ganhava tudo, 10% de tudo que ele lucrava. Então ele lucrava muito dinheiro, porque as Américas eram um lugar muito rico. E na próxima aula veremos como aconteceu a chegada do Brasil, a chegada de Dom Pedro ao Brasil. Espero que vocês tenham entendido. É isso aí. Qualquer dúvida pode mandar e-mail. Abraços, até a próxima.